Olá, você sabe o que é a Ecopatas? A Ecopatas é uma ONG que arrecada tampas plásticas e lacres de alumínio das latinhas para a preservação do meio ambiente e para a castração de animais. Tudo aquilo que é recolhido é vendido e revertido para a castração de animais de rua. Sim, nós dependemos dessas ONGs e não custa nada a nós fazermos a nossa parte. Se cada um, de posse dessa consciência, começar a guardar suas tampas plásticas, seus lacres, principalmente quem tem bar, restaurante, quem tem comércio público em que é muito maior esse fluxo. Se tiver um lugar para arrecadar e depositar nos postos credenciados, nós estaremos fazendo a nossa parte para um mundo melhor para todos. Já que não existe nenhuma política pública de controle de castração de animais, para que deixe de existir tantos animais, principalmente na parte mais periférica, que é a parte de menos consciência. Se tivesse um controle de castração, para que não proliferasse tanto, não tivesse tantos animais abandonados. O nosso governo, os políticos, eles prometem tanto, mas quando eles entram lá, a única preocupação que eles têm é de encher suas malas de dinheiro. Não existe nenhuma política pública, assim como aqueles que têm consciência, que são cuidadores, mais do que consciência, que têm muito amor, eles não podem nem declarar no seu imposto de renda os gastos que têm. E olha que não são poucos, porque consulta veterinária, remédios veterinários são caríssimos, são mais caros muitas vezes que o do ser humano. E eu conheço muita gente que gasta o que não tem, o que não ganha, e gasta além do que gasta consigo mesmo para ajudar esses animais. E nós sabemos muito bem, e aqueles que não sabem é porque a dor alheia não lhe faz diferença, de quantos nossos animais sofrem com a falta de consciência e com a maldade humana. Porque eles passam não só pelo abandono, muitas vezes, dos seus próprios tutores, que os abandonam à própria sorte, em prol do seu bem-estar, em prol de ele não ter nenhum trabalho além de si mesmo, como também com todas as intempéries da vida, como fome, frio, sede, calor excessivo, espancamento, atropelamento. Isso sem contar aqueles que jogam em bueiro, jogam em buraco, jogam em rio, amarram em árvore, amarram em poste. As pessoas, ainda hoje, em pleno 2023, desconsideram que o animal tem uma alma em evolução, como todos nós. E que todos os reinos, neste momento da transição da Terra, também estão em processo de transformação. E como a natureza não dá saltos, o reino animal não tem como pular para o espiritual sem que nós sejamos a ponte para isso. Nós somos o intermediário entre esses reinos e eles dependem de nós, do nosso amor, da nossa compaixão, da nossa disponibilidade em cuidar deles. Mas não basta cuidar dando casa e alimentação. E muitos ainda
colocam ele lá no meio do quintal, também à mercê de toda intempérie, para tomar conta do seu imóvel, sem refletir que toda dor que esse animal sofrer, de alguma forma, se reverterá sobre todos nós. Esses animais possuem alma. E o nosso cuidar, o nosso olhar para eles, além de simplesmente dar casa e comida, pode contribuir com a individualização de suas almas, para que, após eles desencarnarem, eles comecem a galgar outros planetas mais adiantados e lá exercer outros tipos de atividade que não seja como aqui somente essa coisa primitiva e reprodutiva, sem nenhuma capacidade de reflexão. Os animais precisam dessa castração não somente para ter o controle dessa quantidade de animais abandonados, como também, ao ser castrado, toda a energia que estava ali condensada no chakra sacral, ela passe a subir para os outros chakras, rumo à espiritualidade, rumo a uma consciência muito maior, para que eles possam desenvolver não só sua mente, como também a sua parte intelectual, deixando assim de viver vibrando somente na primitividade. Embora a gente esteja falando isso dos animais, infelizmente, é muito comum também nós depararmos com seres humanos que, embora tenha a capacidade de reflexão, tenha uma mente capaz de pensar porque se pensa, de refletir porque se vive, também só conseguem reproduzir experiências, porque não conseguem sair da sua parte sexual apenas. A parte sexual, ela é necessária porque foi através dela que essa humanidade que hoje existe aí fez a escolha para a evolução da espécie. Mas em outros planetas mais adiantados, existe a evolução da espécie sem ser por essa forma sexual. Então, quantas coisas horrorosas que a gente vê de todas as áreas, que o próprio ser humano comete maldades atrozes contra o ser humano, contra os seus irmãos menores, contra as crianças, contra os bebês, apenas porque vive somente na pulsão sexual. Então, eu acho que neste momento, o mínimo que a gente pode fazer é tomar consciência do processo de transformação e transmutação que todos nós, seres humanos, e todos os reinos estão passando, para que assim nós possamos dar o próximo passo. Então, aqueles que se sentirem tocados por uma alma como a nossa, em aprendizado e evolução, mas que não tem a menor condição de se expressar e se desenvolver por si mesmo, se não for através de uma alma humana que tenha consciência, coerência, compaixão e amor para oferecer a elas,
as salve de tanto mal que só cresce nesse mundo. Quiser saber mais, acesse a própria ONG, que lá você vai poder ver mais, inclusive saber qual é o material que você deve separar e contribuir, não só pelo meio ambiente, mas para o cuidar de todo ser vivo existente neste planeta chamado Terra.